Axé, meu povo, estamos mais uma vez aqui com vocês, hoje com uma novidade aqui no canal do Pai André, né, com a presença do Padre Ney Colombo, que vai hoje nos esclarecer algumas questões referentes à religião, principalmente a questão que intriga muito, que é do exorcismo, e outras, claro, que são curiosidades, tanto minha quanto de vocês também. Gostaria que o padre se apresentasse para nós hoje aqui, né, e fizesse aí uma explanação da vida como religioso. Olá, saudações meu caro Pai André, demais espectadores do canal. Eu sou o Padre Ney Colombo, sacerdote cristão, teólogo, demonólogo e exorcista. Nós trabalhamos na fronteira entre o mundo espiritual e o mundo material. Embora hoje muitos não acreditem, muitos só acreditem na matéria, mas toda matéria ela tem um espírito, ela é animada. Então, nós temos que entender essa relação para poder também resolver alguns conflitos como mediadores espirituais. Padre, o demônio existe? Sim, o demônio existe. Todo cristão, seja católico, evangélico, ele lá na sua Bíblia ele vai ver que boa parte da missão de Jesus Cristo foi expulsar demônios, para que as pessoas pudessem voltar a ter uma vida saudável, sem enfermidades, sem coisas que atrapalhavam elas, que tiravam elas da sua consciência. Então, todo cristão que já leu adequadamente a sua Bíblia verá que lá está descrito que Jesus mesmo dizia sobre demônios e que ele fazia exorcismos a todo tempo. O senhor acredita que hoje nós tenhamos muito mais demônios no plano espiritual terreno do que antigamente? Sim, Pai André, acredito porque as pessoas passaram a baixar a guarda, as pessoas passaram a ficar muito materialistas e a não acreditar no plano espiritual, nas defesas espirituais, nas orações, todas aquelas práticas que eram do devocionário cristão. Então se abriu um espaço enorme e fértil para o demônio semear. Quando tu diz que ele não existe, ele trabalha à vontade nesse plano. Temos muitas... tanto aparições quanto muitas vezes obsessões, né? O senhor deve de acompanhar isso, principalmente o senhor que lida com essa parte, né? E acredita também, e temos relatos e vivenciamos isso no dia a dia, principalmente dentro do ILE. Da onde parte essas obsessões? Da onde pela igreja se acredita que essas obsessões sejam mais fortes? Por que hoje em dia acontece tanto? Na verdade, nós temos no mínimo 3 espécies de influências ou obsessões. A primeira são espíritos vagantes ou as famosas almas penadas, aqueles espíritos que de alguma forma desencarnam e não sabem para onde voltar e ficam perdidas no mundo material. Então elas ficam causando tumultos a parentes, conhecidos ou mesmo pessoas desconhecidas. Depois nós temos algumas almas também mal intencionadas, pessoas que elas sabem que desencarnaram, mas elas querem ficar aqui por algum motivo, se apegaram demais à riqueza, aos bens, ao patrimônio. Pessoas que se dedicaram aos maus sentimentos, à avareza, à cobiça. Então essas pessoas elas agem de forma mal intencionada, de má fé. E também temos os demônios. Os demônios eles estão claros lá na Bíblia que quando Lúcifer caiu do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos. Então, para cada 2 anjos do céu, nós temos 1 anjo no inferno. Então, e 1 anjo do mal. Então, esses são os demônios que eles agem também através desses maus sentimentos humanos. Eles se infiltram através dos defeitos psicológicos, dessas qualidades negativas. Então eles vão vendo qual é a área frágil e fácil de entrar na vida das pessoas e aí eles estão se inserindo. Então basicamente são essas formas as que têm diferentes formas de ser combatidas. Uma pessoa cristã, tá? Devota, convicta, ela pode ser, no caso... ela pode receber uma obsessão? Sim, porque muitas vezes as pessoas elas confundem espiritualidade com mera prática de recitar orações, de fazer leituras. Então a espiritualidade é algo maior. Então muitas vezes a pessoa ela é devota, ela pratica, mas de uma forma quase que inconsciente, quase que decorada, aquelas orações
Pai Nosso, Ave Maria, assim, de uma forma que não leva a lugar nenhum, só repete palavras. E a espiritualidade humana, ela vai além. A espiritualidade, ela nos leva a uma religação com o divino, um religar, que já é o que diz a religião do latim, religare. Então, quando a gente procura voltar a essa origem espiritual, porque todo ser humano, ele é feito de duas coisas: matéria, quando uma mulher está gestando uma criança, nada mais é do que água e sais minerais, quando plasma o espírito da pessoa que vem do mundo espiritual. Então, quando ela morre, ela deixa esse corpo que é físico, que é material, e deveria voltar para o plano espiritual. E algumas não. Algumas ficam perdidas ou mesmo a serviço de alguns demônios muito perspicazes, muito astutos, que muitas vezes se comunicam com as pessoas dizendo que são seus pais, suas mães, suas avós, seus bisavós, e as pessoas acreditam estar se comunicando de fato com o espírito daquelas pessoas benquistas que acabaram partindo. Então acabam sendo influenciadas a fazer coisas também, muitas vezes por um demônio que está manipulando tanto os vivos quanto os mortos. Chegamos a um ponto bem interessante, pelo menos, né, do meu ponto de vista, porque dentro da igreja evangélica a gente vê muitas vezes espíritos se manifestar, né, principalmente em sessões de descarrego, em sessão disso, em sessão daquilo, a gente vê espíritos. E geralmente esses espíritos, eles têm, de repente, por uma forte divulgação até mesmo da questão da mídia, né? Sempre tem o seu João Caveira que chega lá, Exu Caveira, e a Maria Padilha, né? Sempre chega na igreja, né? Pergunta: quem é você? E aí a pessoa está lá transtornada e diz assim: eu sou o Exu Caveira. E sempre a mesma coisa: o que você quer? Eu quero destruir. O senhor acredita que essas entidades possam também mentir a respeito mentir o nome, no caso, para tentar muitas vezes ludibriar o próprio pastor? Com certeza, Pai André, porque é uma artimanha de fazer maior do que ela é. Na verdade, temos ali um espírito, vamos dizer assim, sem muita estatura, e ele quer se apresentar como alguém importante, alguém que as pessoas conhecem. E no Brasil, como tem essa questão do preconceito e da discriminação com as religiões de matriz afro, o que acontece? As pessoas gostam de usar esses nomes para fazer essa identificação. Então, na verdade, assim, dentro de uma sociedade onde há o respeito entre as religiões, nós temos que ver o que converge, não criar esses mitos e continuar fazendo que isso se proceda dessa forma. E muitas vezes, na minha opinião, há um despreparo, porque um exorcismo é um ato muito sério, tem que ser preparado, tem que ter toda uma liturgia, e não é só chegar ali e fazer aquela sai agora e tá tudo resolvido. Não é assim. Lembrando que a gente sempre tem aquela coisa tipo assim, o Padre Ney Colombo é especializado, né, na questão de obsessão, né? Então, tipo assim, como funciona a prática do exorcismo, Padre? Nós precisamos, no século XXI, estar atentos à ciência e à religião, porque são dois planos distintos. Então nós precisamos primeiro fazer uma investigação acerca das faculdades mentais, dos hábitos daquela pessoa que supostamente esteja possuída, para descartarmos a possibilidade de uma doença psicológica ou psiquiátrica. O primeiro momento é esse. Então, o padre exorcista, ele não é especialista na área, poderia ser, mas ele tem profissionais como psicólogos e psiquiatras que podem assessorar ele. Passado essa etapa, tudo nos leva a crer que vai para o plano espiritual. Então, alguns sinais que nós poderíamos notar? Uma força além da capacidade física e da idade da pessoa, domínio de linguagens, línguas e idiomas que com certeza essa pessoa não teve acesso ao estudo, por exemplo, falar em latim, e também há sinais que ela venha demonstrando apatia, a face transtornada, ou por raiva, ou por medo. Então, a partir daí a gente já vê que essa pessoa está sendo manipulada, está sendo um canal de algo mais
perigoso que é um demônio. Já não é só mais uma influência de alguma alma penada, algum espírito. De certa forma, esses espíritos e almas penadas, eles acabam infestando o ambiente, não as pessoas. Barulhos, luzes que se acendem, que se apagam, gritos, ranger de dentes, correntes. Então são aqueles sinais clássicos, mas quando se trata do corpo físico, aí nós estamos tratando com um demônio, porque na própria Bíblia nós sabemos que diz lá, o apóstolo Paulo diz que o corpo do ser humano é um templo do Espírito Santo. Então, se ele foi invadido por uma legião, que nunca é um demônio, que fique claro isso, na tradição cristã, partimos sempre de 7, 14, 21, e aí vai se multiplicando. Então, nunca se está lidando com um. Pode ter uma cabeça de legião. É uma legião. Sim. É a mesma coisa quando a gente diz o Egum, que a gente fala no culto africano, né? No culto das matrizes africanas, né? Do estado do Rio Grande do Sul, a gente fala o Egum, né? E o Egum, muitas vezes, ele não vem somente sozinho, é uma legião. Sim. São vários que se manifestam, né? Um é o cabeça. Sim. Um sempre seria lidera, o general, né? vamos dizer lidera. assim. Isso. Agora, os demais perturbam, afastando muitas vezes e até muitas vezes impedindo outras pessoas de poder ajudar, porque são fracos também, acabam sendo perturbados também. Sim, todos envolvidos no exorcismo têm que estar devidamente preparados física, psicológica e espiritualmente. Então é algo muito sério e que pode durar de horas a dias. Nunca se pode saber. Não tem uma previsão exata. Não tem uma previsão. Não tem aquela coisa de, vamos começar agora e vamos terminar daqui a 2 horas, né? Não. Impossível de delimitar, inclusive podendo chegar até o extremo da morte do recipiendário e do próprio exorcista. Aos extremos pode acabar acontecendo um embate tão forte que pode ocorrer tragédias.